Grande abraço ao pessoal que ouve a gente que ouve a gente na Tupi. A Fernanda Lima, lá da Ecovoz Produções, a Viviane Monteiro, a Maria Nascimento, o Antônio Viviane, grande voz do Brasil, Roberta Páfaro, bom dia, Sara Teixeira, Jair Rafael, o João Carlos Lacerda, Sheila Nunes, a Ana Paula Abrão, Ana Aragão, bom dia, Ana. Marise Muniz, o Roberto Mário Goldenberg, Davi Mota, é gente que ouve a gente na Tupi. Rádio Tupi AM, 1150. 8 horas da manhã em São Paulo, está começando a segunda hora do Tupi Serviços. E você sabe, a gente começa com o nosso debate. Agora é hora de opinião. Começa aqui o grande debate Tupi. Personalidades e povo com as opiniões sobre os principais assuntos do dia. Violência, emprego, desemprego, trânsito, transporte público, habitação e muitos outros temas com as sugestões para melhorar a vida na sua rua, no seu bairro, na sua cidade. Começa agora o grande debate Tupi AM. 8 horas e 1 minuto, qual é o seu principal medo hoje? É o nosso tema principal. Qual o seu principal medo hoje, hein? Perder o emprego? Ser assaltado, ser traído, drogas na família, medo de barata. Outro dia mostramos aqui um homem do tempo lá nos Estados Unidos. Nossa, mas subiu parecia uma baratinha lá no estúdio, ele subiu nas tamancas. Você não tem medo de nada? Existem mais de 1000 tipos de medo catalogados. Vem do grego phobos, que significa medo. Fobia é um tipo de transtorno de ansiedade que acontece em situações bem específicas. Tem muita gente que tem medo de animal, determinado tipo de animal. Eu não posso ver animal que se arrasta, por exemplo. É cobra, jacaré, aranha, eu tenho pavor disso. E tem também as fobias que podem atrapalhar e muito a vida de cada um de nós. Você pode participar, ouvinte da Tupi, 32849184. Estou recebendo aqui a psicóloga e escritora Olga Tessari. Bom dia, Olga. Bom dia. Tudo bem? Tudo ótimo, é um prazer estar aqui. Prazer todo nosso recebê-la aqui. Obrigada. Qual é o seu principal medo? Eu não sei, eu acredito que... Você não tem medo de nada? Não, eu tenho medos reais, que é medo de assalto, medo de ficar desempregada, medo de passar fome. São medos reais e naturais, né? O problema é quando a gente sofre por conta dos medos que nós criamos na nossa mente. Mas a gente não sofre por medo de assalto, por exemplo? Tem pessoas que se privam de uma série de coisas por conta do medo de assalto. Eu raramente saio à noite, por exemplo. Pois é. Por quê? Porque o medo, ele faz parte da vida. Só que existe um lado bom e um lado ruim do medo. Qual é o lado bom? Eu me previno para evitar a possibilidade ou para minimizar a possibilidade de eu ser assaltada. Então eu tomo cuidado, eu guardo objetos de valor, eu evito me expor, mas eu vou. Esse é o lado bom do medo. Qual é o lado ruim do medo? É quando, por conta do meu medo, eu fico com tanto, eu imagino que eu vou ser assaltada, independente de eu me prevenir ou não, então eu me privo e fico trancada dentro de casa. Esse é o lado ruim. E os ouvintes da Tupi participando, Osasco na linha. Alô, Maria. Oi, Zé Neto. Tudo bem, Maria? Alô, Maria. Oi, Zé Neto. Tá ouvindo? Qual é seu principal medo, Maria? Meu principal medo é a corrupção. Eu tenho muito medo da corrupção, sabe? Porque cada dia aumenta mais a corrupção no Brasil. Não adianta ter medo. Não adianta ter medo, ela aumenta do mesmo jeito. Pois é. Ô, Zé Neto. Oi, bem. Olha, eu quero falar pra você que eu amo muito você. Muito obrigado. Mas o único defeito que você tem é ser palmeirense. Que isso? Você era 100% perfeito. Não existe ninguém perfeito. Pois é, então se você passar a ser corintiano, querido, você vai ser
100% perfeito. Eu tenho medo de perder o meu time perder pro Corinthians, tá bom? Eu te amo, viu, Zé Neto? Um grande abraço. Eu, você sendo palmeirense, eu te amo assim mesmo. Obrigado, Maria. Obrigado. 3284-9184. Estou recebendo também a doutora Estela Noronha, psicóloga, doutora pela PUC, membro da Sociedade Brasileira de Psicologia Analítica. Tudo bem? Tudo bem. Bom dia. Bom dia a todos. Prazer em recebê-la aqui. Prazer é todo meu. Qual o seu principal medo hoje? Real? É. Olha, eu tenho medo de altura, tenho medo de assalto, porque eu já fui Altura? assaltada. Altura. Você não pode o quê? Olhar para baixo? Não posso olhar para baixo, eu só posso olhar no horizonte distante. Dá Tá. vertigem. Mas é E uma problema vez também... da cabeça ou é problema do químico isso? É da cabeça, né? Cabeça? Uma vez eu fui andar numa ponte, que meu sogro, ele é engenheiro, estava em construção, e tinha uns buracos de construção. Eu fiquei lá parada e lá eu não saí. Precisou um peão de obra me tirar do lugar, porque eu não saía. E a partir dali você desenvolveu medo de... Eu já tinha um pouco de medo, a partir dali eu fiquei com muito medo. E o medo real é de ser assaltado? De ser assaltada, de a minha vida estar em risco numa cidade grande como São Paulo. Mas é um medo comum que todos nós temos. Não é nenhum medo que me priva de fazer alguma coisa. Tá. Mas que faz com que eu tome cuidados. Legal. Uma convidada e uma ouvinte aqui hoje. Maria Aparecida Vila Aurora, bom dia. Bom dia. Tudo bem, Maria Aparecida? Eu tenho medo, pavor horrível de vento. De Dá a vento? impressão que é a morte chegando. Ah. Não sei, é horrível. De vento? É o vento assobia, ele faz um barulho, ele gela o corpo da gente. E aí quando tem um vento forte, o que você faz? Ah, eu rezo. Ah, legal. Olha, medo de vento. Você acha que é a morte chegando? Dá impressão, viu? Legal. Obrigado, Maria Aparecida. Ok, bom dia para vocês. Bom dia, 3284-9184. Mais uma convidada aqui, a Cirlei. É Bitu ou Bitu? Bitu. 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 Isso. Psicóloga, supervisora da Federação Brasileira de Psicodrama. Isso. Tudo bem, Cirlei? Tudo bem, Prazer Cirlei. em recebê-la aqui. Muito obrigada. Estou muito feliz de estar e aqui o seu hoje. medo? Olha, eu acho que os medos hoje maiores que eu tenho são os medos que todo mundo tem, né? O medo da violência, medo do assalto, né? Acho que isso é o maior. E eu acho que tem um medo também que é em relação aos filhos, né? A gente sempre tem medo pela saúde deles, tem medo pela segurança deles. Acho que é um medo que todos nós vivemos, né? Mas são medos que nós temos que lidar no dia a dia, né? E aprendemos a lidar com eles, né? Legal. A Maria de Arthur Alvim. Alô, Maria. Bom dia, Zé Melo. Bom dia, querida. Tudo bem? Tudo bem. Gosto muito do seu programa, Muito viu? obrigado, obrigado. Maria, e o seu medo, qual é? O meu medo, que eu sou deficiente visual, né? O meu medo na rua é de buraco e cachorro. Aí justificado, né? Plenamente justificado, né? Cachorro, né? A gente pisa, morder a gente, né? E cair no buraco. Muitos colegas minhas já caíram e foram parar no hospital, né? Você já caiu? Graças a Deus, não. Não. Já foi mordida por cachorro? Não, um dia eu pisei num, mas ele não me mordeu, não. Mas era cachorro ou era coisa do cachorro? Era cachorro mesmo. Ah, tá bom. Obrigado, Maria. Tá bom. Obrigado. Bom, meninas, permitam chamá-la assim, é um por favor. elogio. A Olga, Cirlei e Estela. Deixa eu só ler mais alguns ouvintes aqui que entraram no Facebook, pelo e-mail, zenelo@radiotopiam.com.br. Elcita, medo de perder completamente a fé no ser humano. É interessante isso aqui, hein? As pessoas perderem a fé. Nivaldo, perder meu voto. Mas isso a gente está acostumado, viu, Nivaldo? A Aline, tenho medo de gente que não tem caráter. A Tânia Bojan Arjona, medo de ser assaltada. Eu ou qualquer familiar. Né? Meu marido tem um posto de gasolina, então imagina
né? O temor, o medo. O Alexandre Bianchini tem o paura de eleitor brasileiro. Ele tem medo do eleitor. O Roberto, acho que nós temos um medo por vez, que é revezado de acordo com a nossa mente. Se as coisas estão ruins no nosso emprego, esse vai ser o nosso medo. Se o nosso filho é novo na escola, esse é o nosso medo. Se tem assalto na região, esse é o nosso medo. Eu abro aqui perguntando a vocês, né, com essa opinião do Roberto. Depende da situação, é um medo por vez ou não? O que acontece, assim, depende muito da segurança interna de cada um, né? Os medos existem. Dependendo de como você está estruturado emocionalmente, né? Como ela falou bem, existem os medos reais e os medos imaginários, né? Então, ter medo de assalto, ter medo da índole ruim das pessoas, são medos reais, né? Mas depende muito de como você se considera capaz de se proteger, né? O medo, ele é um sentimento natural, né? Feito, na verdade, para a gente se proteger enquanto ser humano, enquanto proteger a nossa sobrevivência. Quando a gente acredita que a nossa sobrevivência está em risco, ameaçada, né? Esse medo aparece como uma forma de proteção. O que a gente chama de patológico é quando o medo é extremamente exagerado para uma situação, né? Por exemplo, essa ouvinte que comentou sobre o medo da ventania. Isso. Né? Eu nunca tinha ouvido isso. Eu já acompanhei em consultório, inclusive. É uma fobia, não é medo? É uma fobia, chama fobia por ambiente natural. Fobia por ambiente natural. Todos os fenômenos naturais, tempestade, água, altura. É o seu, É o meu. Eu tenho um pouco de altura também, eu não gosto de voar, tenho medo de voar. Né? Também é um medo muito comum. Né? O medo de avião, o medo de voar é um medo muito comum. Agora, assim, fobia e medo, acho que é bom diferenciar. Vamos né? lá. É a mesma coisa, na verdade, a base é a mesma, é um sentimento. Então, a gente está falando na área das emoções e não na área racional, por isso que não adianta dar explicações racionais, né? É um sentimento, e a fobia seria uma exacerbação desse sentimento. Né? É quando a pessoa sofre por conta dessa fobia e se sente paralisada e limitada por conta dela. Disso, né? Então, assim, o medo, ele faz parte. Todos sentimos, mas quando nós nos sentimos limitados, a gente pode, por um medo específico, a gente chama de fobia. Exatamente. A fobia é um medo acentuado e persistente, excessivo e irracional. Exato. Diferente do medo que nos leva a uma autoproteção. Né? É o medo imaginário, né? É o medo imaginário, medo, né? A fobia é medo imaginário? A fobia é um medo acentuado, persistente, excessivo e irracional. Todos os medos fazem parte da área da ilusão. Exato. Né? Da ilusão? A área da ilusão, a área da fantasia, né? Mas é diferente. Por exemplo, você tem medo de assombração e tem medo do assaltante, não é diferente? É diferente. É diferente, com certeza. O assaltante não é ilusão. Ah, não. A área da ilusão que eu estou dizendo é assim, a área de onde nasce a nossa criatividade. Tá. É a área de onde nasce todas essas situações de medo no desenvolvimento humano, né? Eu estou falando em relação ao desenvolvimento humano. Mas com certeza é diferente, tem medo de assombração e tem medo de assalto, né? Sim. Agora, todo medo, ele está relacionado a algo, né? Então, assim, existe alguma base para aquele medo existir. Então, as linhas psicanalíticas, a linha que eu trabalho também, que é o EMDR, nós acreditamos que existem alguns tipos de medos, que geralmente são os considerados fobias, né? Que são os mais extremos, que eles têm em si uma base traumática. Então, alguma situação, algum significado que foi atrelado àquele medo, né, ou àquela situação, algum significado, muitas vezes inconsciente, que está causando aquele medo. Né? Por isso que a gente trabalha buscando esse significado. Fala, Olga. Na verdade, como a gente está falando, o medo faz parte da vida, a fobia faz parte. Muitas pessoas desenvolvem fobias por conta de traumas, por conta de situações. É a mesma coisa do assalto, em geral. A pessoa que não é assaltada, ela tem um medo natural, mas a pessoa que passa por um assalto muitas vezes traumático, ela acaba evitando, desenvolvendo até uma fobia por conta do medo de passar por aquela situação novamente. Exatamente. Né? Então, esse é o grande problema, porque se você passou por uma situação que te trouxe muito sofrimento, com certeza você vai tentar agir para evitar que aquilo aconteça novamente. Uma reação natural, né? Uma reação natural. Uma ideia
do número de transtornos ligados à ansiedade e ao medo. Nós temos o ataque de pânico, que é muito comum. Nós temos a agorafobia, que é medo de lugares, de estar em exposição em algum lugar. Nós temos as fobias específicas, que é medo por animal, como você tem, ou por fenômenos da natureza, ou de viajar, estar num elevador. Nós temos fobias sociais, nós temos os transtornos obsessivos compulsivos, nós temos os transtornos de estresse pós-traumáticos, que ela acabou de falar com a gente. Quer dizer, foi assaltado e ficou com trauma, né? O transtorno de estresse agudo e o transtorno de ansiedade generalizada. Tudo isso é o medo exagerado, é o medo ligado à fobia, a uma ansiedade extrema. Exacerbada. Vamos lá para o telefone, o ouvinte da Tupi fala aqui, lá do Belenzinho, vem a Eurides. Bom dia, Eurides. Bom dia, José Marcos. Tudo bem, Eurides? Qual é seu medo, querida? O meu medo é ficar jogada numa cama doente e depender dos outros. Esse é o maior medo. Ah, é verdade, é verdade. E conforme a idade vai chegando, esse medo aumenta, né? Com certeza. Esse é o meu medo, eu já estou com 77. Quer dizer, é não ficar dependente total de ninguém. Isso. Legal. Obrigado, Eurides. Eu que agradeço, o seu programa é muito legal. Muito obrigado, querida. Obrigado. Beijão. É isso, medo de ficar dependente, né? Esse medo é real. É um medo real. Com certeza. Pode acontecer. É tão bom nós termos a liberdade de cuidarmos de nós mesmos, de podermos fazer o que nós temos vontade de fazer. E quando você está dependente do outro, você não pode fazer aquilo que você quer. Você depende da vontade do outro para fazer o que você quer. É horrível. O ser humano está sempre atrás da liberdade, sempre atrás de cuidar da sua própria vida. Então, quando ele se sente limitado, realmente isso gera um sofrimento. Então, veja, olha o lado bom do medo. Se eu tenho medo de ficar dependente, eu ajo para quê? Para ter uma boa saúde, para evitar essa dependência. Não que eu vou evitar 100%, mas eu vou minimizar a possibilidade dessa dependência. Agora, por que é que quando a gente tem 18 anos não tem medo nenhum, hein? Você pula de bug jump, você nada, você cai no mar, você enfrenta briga. É natural isso, vão passando os anos, você vai começando a ter medo das coisas? As próprias experiências negativas na vida nos limitam. Então, como eu disse agora há pouco sobre o assalto. Quem nunca foi assaltado não tem o medo do assalto que a pessoa que já foi assaltada. Então, a pessoa... Quando nós nascemos para conhecer o mundo. Então, no caso do jovem, ele está experimentando coisas novas. Então, é natural que ele queira fazer tudo isso. Só que muitas vezes a experiência é negativa, ele sofre com aquilo. Então, ele começa a se limitar. Então, não vou mais pular de bug jump porque eu me machuquei, não vou mais fazer determinada coisa porque a experiência foi ruim, eu fiquei traumatizado, enfim, eu sofri de alguma forma. E é por isso que, conforme os anos passam, nós vamos nos limitando cada vez mais e vamos desenvolvendo mais medos. A gente não pode esquecer também que a adolescência tem uma característica própria, né? Que até enquanto você é criança, tudo que os pais dizem é verdade absoluta. Exato. Quando você chega na adolescência, isso é natural da adolescência, você começa a questionar aquelas verdades. Então, tudo que os pais diziam, olha, você não faça isso que é perigoso, você não faça aquilo que é arriscado, né? O adolescente, ele quer checar por si só e construir a sua própria verdade. Então, é por isso que o adolescente, ele se apresenta de uma forma muito inusitada, sem medos, né? Porque ele pode tudo, ele tem a sensação de que ele pode tudo, ele é poderoso. Com ele nada vai acontecer, sempre acontece no vizinho. Sempre no quintal do vizinho, nunca com ele. Então essa acho que é uma característica super importante do adolescente e que faz com que ele tenha essa vida de viver perigosamente nessa época, né? E a realidade traz responsabilidade também, né? Você não pensa só em você, você tem sempre mais alguém em quem pensar. Então a maturidade traz responsabilidade, que o jovem ainda está na parte de conhecer o mundo. Exato, de experimentar. Exatamente, de experimentar. Né? Coisa que ninguém falou até agora, medo de perder o emprego, né? Pois é. Você vê que há 10 anos atrás, sei lá, 5 anos atrás,
Mas sabe uma Seria coisa o primeiro medo, né? muito no consultório eu não vi aqui ainda? Medo da solidão. Ah, sim. Também ninguém falou medo da solidão. E é uma coisa que aparece tanto em consultório. Eu moro sozinha, eu tenho poucos amigos, eu tinha um namorado, perdi um namorado e agora eu tô sem ninguém, é difícil para sair. É um tema muito recorrente. E aqui ainda não apareceu. Daqui a pouco nós vamos falar. Vamos lá para Marisa em Guarulhos, está na linha. Alô, Marisa. Alô. Bom dia. Bom dia. Qual é seu principal medo? O meu medo é quando eu estou em um lugar assim que demora a ficar e vai me dando uma ansiedade, eu tenho... Me dá uma agonia, me dá tudo que é ruim, me dá ali. Peraí, o medo que você entrar em lugar, o quê? Que demora muito. Ah, demora muito. Eu tô ficando ansiosa. Você vai assim num posto de saúde... Na igreja. Não. Em qualquer lugar que eu fico que eu demoro muito. O médico fala que é fobia. Que é fobia? Ah. E aí começa a acontecer o que com você? Aí me dá aquela tensão nervosa, aquela agonia, sobe aquela coisa ruim na cabeça. Se eu morresse ali, eu nem sentia. Ah, tá. Legal. Obrigado, Marisa. Nada. Tchau. 3284-9184 é o telefone, 3284-9184. Estamos falando aqui de medo. Qual é o seu principal medo hoje em dia? Ninguém falou de emprego e ninguém falou de solidão. Solidão, daqui a pouco nós vamos falar. Gozado, não é uma... Não são posições que se chocam. As pessoas querem ficar independentes, sozinhas, né, donas do mundo, da vida. E ao mesmo tempo reclamam que estão sozinhas. Daqui a pouco a gente fala. A Rádio Tupi AM está apresentando Tupi Serviços com Zé Nelo Marques. Você pediu e a Ótica Gil Lancaster atendeu. Participe gratuitamente do grande mutirão contra o glaucoma e a catarata e faça realmente grátis um exame de vista completo de segunda a sábado. E quem paga é o Departamento de Ação Social da Ótica Gil Lancaster. Você sabia que o glaucoma e a catarata só no ano passado levaram mais de 1 milhão de pessoas à cegueira pelo simples fato dessas pessoas nunca terem feito um exame de vista? Participe gratuitamente deste mutirão contra o glaucoma e a catarata e faça realmente grátis um exame de vista completo de segunda a sábado. E atenção para esta ótima notícia. Caso você precise de óculos, na Ótica Gil Lancaster você adquire o seu óculos completo com lentes especiais até 6 graus, para longe ou para perto, ou com lentes bifocais incolores a partir de R$ 9,90 de sinal e o saldo em até 10 vezes sem juros de apenas R$ 29,80, menos de R$1 por dia. Ah, e na compra do seu óculos completo na Ótica Gil Lancaster você ganha 8 presentes grátis, inclusive um lindo óculos de sol da linha Gil Lancaster no valor de R$ 198,00 e mais um exame de vista completo no valor de R$ 300,00. Ligue agora e marque grátis e sem compromisso o mais completo exame de vista, inclusive com prevenção do glaucoma e da catarata. 2182-9199, 2182-9199, 2182-9199. Telefone do ouvinte está aberto. Ligue 3284-9184. Faça sua reclamação da sua rua, do seu bairro. Telefone do ouvinte aberto, 3284-9184. Exclusivo! Estamos aqui na Casas Bahia e a loja está lotada. Vamos ver o que está acontecendo. Notebook com Windows 7, gravador de DVD, tela LED, 2 GB de memória por apenas R$ 999 à vista. Só R$ 999 à vista. Preço baixo deixa a loja lotada mesmo. Micro positivo PCTV com monitor LCD e 2 GB de memória por apenas R$ 1.199 à vista. Grátis uma multifuncional, não dá pra perder. E é tudo sem juros e sem entrada. Corra pra casa, Bahia! Quer falar comigo aqui no Tupi Serviços? Zenelo, @radiotupiam.com.br. Zenelo, com 2 L's, @radiotupiam.com.br. Mande a sua mensagem. DYK 656, Rádio Tupi AM 1150, São Paulo. A Rádio Tupi AM volta a apresentar Tupi Serviços com Zé Nelo Marques. 8h24, nós estamos aqui no debate falando hoje de medos, fobias.
As nossas convidadas, Olga Tessari, psicóloga, escritora, Cirlei Bitu, psicóloga, supervisora da Federação Brasileira de Psicodrama, e a Estela Noronha, também psicóloga, doutora pela PUC, membro da Sociedade Brasileira de Psicologia Analítica. E você, ouvinte, participa. Nosso telefone é aberto, 3284-9184. Alô, Butantan. Alô, Rafael. Oi. Bom dia. Marcelo, bom dia. Tudo bem? Tudo. Qual é seu principal medo? É a nossa pergunta do dia aqui. Meu principal medo é a solidão. Solidão. Ah, então você inaugurou o tema aqui, hein? Por quê? Você sabe por que você tem esse medo? Às vezes eu me sinto muito só, entendeu? Sei. Mas você é casado ou não? Não, sou solteiro. Tem namorada? Não. Tem amigos? Tenho. Tem? Tenho. Mas não é aquele negócio. Solidão, às vezes você pode ter amigo que ela bate, né? Uhum, com certeza. Legal. Obrigado, Rafael. Obrigado a você. Vamos ouvir o que é que tem aqui a dizer a Estela, Cirlei, Olga. Medo de solidão. O ser humano, ele é um ser social, ele gosta de estar com pessoas, ele gosta de conviver, ele gosta até de ter os seus poucos momentos de solidão, para ele refletir, para ele descansar, mas em geral ele gosta dessa interação. Então, numa cidade grande como São Paulo, por exemplo, onde as pessoas estão correndo o tempo todo, cada uma preocupada consigo mesmo, olhando para o seu próprio umbigo, é muito comum nós termos pessoas que sofrem com essa solidão, com essa dificuldade de interação, de troca, de intimidade, de proximidade. É verdade, assim. E ele não só gosta, como ele precisa também, né? Exato, Assim, justamente porque ele é social, né? Ele precisa para poder se troca. relacionar, para poder ter alguém, para poder compartilhar. Exato. E culturalmente, o ser humano ele é ensinado, né? A crescer, encontrar alguém e se relacionar afetivamente, amorosamente. Então é natural que algumas pessoas sofram. Mas geralmente esse medo da solidão está ligado a dificuldades de relacionamento, dificuldade de se relacionar, de escolher um parceiro ou uma parceira, ou até, às vezes, problemas ou dificuldades na escolha sexual, na opção sexual que a pessoa faz, e a pessoa não consegue expor isso, quer dizer, são situações ou questões relacionadas que são muito mais amplas e que têm a ver com a solidão, e que muitas vezes as pessoas ficam isoladas. A dificuldade de se relacionar pessoalmente, tete a tete, né, leva as pessoas a se relacionarem através dos computadores. Sim. Né? E isso também gera um isolamento cada vez maior. Você diz o e-mail, as redes sociais. Né? Então, você tem uma falsa impressão que está perto do outro, mas atrás do computador você pode ser quem você é. E quando você está se relacionando pessoalmente, você é mais transparente para o outro. Mesmo que no primeiro momento você queira fazer algum papel social. Com o tempo, o outro se torna transparente. E aí o medo de se mostrar, muitas vezes, né, de mostrar a sua imperfeição como ser humano, como todos somos, nos leva ao isolamento. Vamos lá para o telefone. Deixa eu registrar aqui a Vanderluze, lá de Guarulhos, diz que nós tememos aquilo que desconhecemos. É verdade. E acabamos atraindo o que temos mais medo. Olha que interessante isso. Na verdade, não é atrair. Você age para que você vá em busca disso de uma forma até inconsciente. Não existe essa coisa de atrair. Ou isso vem de forma assombrosa. Assombrar a Assombração. Quanto mais tenta fugir, mais assombração aparece, não é isso? Exato. Alô, Guarulhos. Alô, Isabel. Alô? Bom dia. Bom dia. Qual é seu principal medo hoje? Nossa, anestesia. Eu morro de medo, porque a gente toma e não sabe se volta. Como é que é? Anestesia. Anestesia? Ah, se você toma e não sabe se volta. Exatamente, eu morro de medo. Mas você não vai saber se morreu ou não, né? O pior que é, né? E outra coisa, trovão. Trovão eu morro de medo, me escondo embaixo da cama. Trovão? Você vai embaixo da cama? Nossa, eu morro de medo. Ué, mas por que? Aconteceu alguma coisa com você? Trovoada. Eu tenho canhão curisco bem no meu pé uma vez, quando eu era moleca. Quer dizer, tem... Eu sou de Ubatuba. Você é de Ubatuba. Lá tem bastante, hein? Eu morri de medo, eu tenho medo mesmo. Sei. É horrível. Quando começa a trovejar, eu
Santa Clara, pelo amor de Deus. Ai, eu fico morrendo de medo. Legal. Obrigado, Isabel. Nada, adoro vocês. Muito obrigado, bem. Daqui a pouco nós vamos falar aqui como é que vamos sair dos medos, hein? Qual é? Não vamos falar só dos medos. Como vencê-los também. Medo de trovão, medo de tempestade. Então, aconteceu um episódio. No caso dela, aconteceu um episódio que foi traumático na vida dela, né? E ela desenvolveu essa fobia, esse medo de trovão. Às vezes, o que acontece nas fobias, muitas pessoas não têm nem coragem de contar, porque se acham ridículas, né? Né? Com medo, né? De contar. Que bom que ela está podendo contar e compartilhar isso com a gente. Qual foi a mais estranha que vocês já ouviram na vida? Eu tive uma amiga que tinha medo de pardal. Eu tive uma amiga que tinha medo de aves em geral. E quando eu morava no interior, em Assis, entrou um pardalzinho na sala de aula. Ela ficou branca, pensei que fosse desfalecer. Por quê? Na época, criança, adolescente, tira sarro, dá risada, né? Mas na verdade ela tinha medo de aves. Medo de aves? De aves. É fobia específica, galinha ou qualquer tipo. Só que a Assis era manifestada de pardal. Então ela vivia sendo assombrada pelos bichinhos. E tinha uma explicação disso, não? Fobia específica. Não tinha? Uma fobia por animal. Não tem explicação. O que acontece geralmente assim, na infância. Vem da infância e se estabelece até a vida adulta. Agora esse pardal aí, sabe o que a gente fazia quando ele saía de Assis lá? A gente pegava no alçapão lá em Garça, na minha terra. mas é brincadeira. Pera aí, vamos lá para Campos Elíseos. Patrícia! Oi, bom dia, Janelo. Bom dia, Patrícia. Qual é seu principal medo? Então, o meu medo, assim, eu tenho medo da solidão também. Solidão. Eu digo agora há pouco isso, morro de medo da solidão. Tá, medo da solidão. Legal. Isso. Obrigado, Patrícia. Obrigado. Qual foi o mais estranho que você já viu, Cine? Olha, eu acho que o mais estranho, não sei te dizer, o mais incomum, né? Eu acho que é medo de lagartixa, que é até uma coisa que não é todo mundo, né? Bom, medo de barata é o mais comum, mas assim, comum muito. Por que mulher tem medo de barata, hein, homem? Não, se bem que tem uns homens também que tem, né? Sacodem todo o corpo quando vê uma barata, né? No consultório, eu já tive vários casos de pessoas com medo de borboleta. Borboleta? Exatamente, entrar em pânico, de dar chilique quando vê uma borboleta. O que explica isso? Na verdade, quando você desenvolve uma fobia, você está manifestando um sofrimento em relação à ansiedade elevada, porque assim, tudo começa com a sua ansiedade. Na medida que a sua ansiedade se eleva acima do nível normal, você acaba, digamos, encontrando um objeto, escolhendo, entre aspas, você elege lá a borboleta para representar o seu medo. Você joga todo o seu sofrimento, o seu medo, a sua ansiedade elevada em cima desse objeto ou desse animal. Uma borboletinha. Pois é. E a borboleta, a borboleta, na verdade, ela é o símbolo do quê? Da liberdade, né? Bater asas. Isso. Ela é calma, tranquila. Né, Olga? Isso é interessante. Aquilo, o objeto de fobia, não está necessariamente ligado diretamente ao que está causando a fobia. Exato. A gente tem que entender assim, a fobia o que é? É uma tentativa do nosso cérebro, mecanismo, de se proteger. Exato. Então, a ligação que ele atribuiu à borboleta, talvez seja o movimento das asas, é algo que lembra ele ou remete a algo que assustou e que causou uma sensação de insegurança muito grande, de desproteção muito grande. E em geral está relacionado ao medo da perda do controle. Exatamente. Né? As pessoas que têm medo de andar de avião, né? É o meu caso, eu não sei o que está acontecendo. Pois você está lá preso dentro de uma caixa, né? À mercê, né, de, sei lá, da natureza, do piloto, etc. e tal. Então você perde o controle. E pessoas que tenham medo de perder o controle normalmente desenvolvem medos, né, de avião, de elevador, lugares fechados. Justamente por quê? Porque lá elas não conseguem controlar. Dentro de um elevador, você está lá fechado, o que você pode fazer? Exatamente. Nada, você depende do outro. Né? Quem está na linha é a Maria do Carmo, do bairro da Luz. Alô, Maria do Carmo. Bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo, e você, como é que está? Muito bem. Qual é o seu principal medo? Meu medo é a violência. Violência? Você já foi assaltado? 1 milhão de vezes, nossa. Eu sempre tive comércio, né, então
e muitos assaltos. Inclusive até um prédio que eu morava também já passou por um arrastão. E fui pega dentro do elevador. Então eu tenho muito medo da violência. E aí, que sensação é essa quando você entra? A sensação, quando os caras me pegaram dentro do elevador, eu me perguntei, por que eu? Porque era um aniversário que eu estava fazendo, né? Era meus 50 anos. E o meu marido não subia. E eu fui até a garagem para saber o que estava acontecendo, né? Sei. E fui pega dentro do elevador. Quando os caras me pegaram, eu disse assim, por que eu? Aí ele disse assim, a senhora é moradora? Eu disse, sou. Então desce. Eu falei, meu Deus, o que eles querem comigo? Aí quando eu desci pro elevador, quando eu cheguei embaixo num quartinho, num depósito, que ele abriu a porta, foi um alívio muito grande, que eu já vi meia dúzia de gente lá, né? Aí eu parei e pensei, bom, então não é comigo só, é com muita gente. Aí realmente fizeram uma arrastão, a gente ficou das 8 até 1h da tarde presa dentro do elevador. O elevador não, dentro de um depósito, e eles foram fazendo uma arrastão, né? Ficaram até 1h da tarde. E então uma sensação muito ruim, que depois de estar com medo, cada vizinho que a gente encontrava no elevador, quando o elevador abria, a gente gritava, né? Aí a gente foi superando, mas eu tenho muito medo de violência. Medo de violência. Obrigado, Maria do Carmo. Obrigada a você, Rodolfo. Obrigado. Bom, vamos começar já a resolver os problemas? Vamos resolver todos os problemas agora. Seria ótimo, Seria ótimo isso, né? Como enfrentar o medo? Medo da solidão, medo da violência, medo do avião, medo de barata, da borboleta, né? Como iniciar a luta para vencer o medo? Acho que a gente tem dois Uma caminhos. palavra-chave. O enfrentamento. Nós temos que fazer o enfrentamento da situação em doses homeopáticas. Quer dizer, eu tenho que enfrentar lá, chacoalhar o avião e falar, não, eu não vou cair, eu estou aqui para enfrentar você. Doses homeopáticas. Se a pessoa tem uma fobia muito grande por avião, vai no aeroporto uma primeira vez. Veja os aviões. Chegue perto. Eu vou, vejo, chego perto e volto. Mas você não deixa de voar. Já deixei. E agora? Não sei, eu já deixei de voar, você acredita? Mas você continua voando. Vou meio amarradão, mas vou. Eu vou Esse cumprir. é o enfrentamento, porque se você deixar sempre de voar, uma hora você não voa mais mesmo. Na verdade, desculpa, você quer continuar? Na verdade, assim, eu gosto de usar uma outra palavra, porque na minha concepção, enfrentar remonta à guerra, a sofrimento, a sacrifício. Então eu penso, aprender a lidar com este medo. Dessa mesma forma como você está colocando, aos poucos, de uma forma homeopática. Então, primeiro passe próximo do aeroporto, depois se aproxime do aeroporto, converse com as pessoas, assista algum filme onde você vê aviões voando, ou seja, vá aos poucos, mas não enfrentando, mas lidando com o medo. Porque quando você muda essa palavra, né, a conotação que a pessoa tem é uma coisa mais leve, uma coisa mais tranquila. Eu já tive muitos casos de pessoas que vieram para o consultório, mas eu tenho que enfrentar esse medo, é muito sofrido. Quando você muda a palavra, muda tudo. É impressionante. Eu concordo com a Nós falamos do avião, por exemplo, no caso da borboleta. Sim. Né? Ou da solidão. O que é? Ir lá, pegar na borboleta? Então, antes disso, você precisa agir com a pessoa para ela diminuir o nível da ansiedade dela. Porque enquanto ela está, toda pessoa que está com nível de ansiedade acima de um patamar considerado normal, ela se envolve muitos pensamentos negativos. Ela se deixa levar pela imaginação, ela vê tragédia em tudo. Então, ela precisa primeiro aprender a diminuir o nível dessa ansiedade, para depois começar a fazer esse trabalho de lidar com o objeto que lhe causa medo. E a forma de diminuir esse nível de ansiedade é conseguir entender o que está por trás, qual é a crença, o que a pessoa acredita que está por trás daquele medo. Né? Então, assim, por exemplo, no caso da borboleta, o que vai ser pesquisado? Eu acho que é importante deixar claro uma coisa. Existem alguns medos que as pessoas dão conta, assim, de trabalhar sozinhas, de cuidar sozinhas, de resolver, de fazer essa aproximação sucessiva, como as minhas colegas estão colocando. Mas, assim, existem medos que a pessoa precisa, assim, de um profissional especializado, que é um medo... E até de medicamento. De medicamento, muitas vezes, exatamente. Porque para poder controlar o nível de ansiedade está muito alto. Então, o que a gente faz no primeiro momento é isso, tentar entender qual é o significado que está atrelado àquele medo. Vamos imaginar uma cebola. É como uma cebola. O lado de fora é o medo, é aquilo que aparece, é a fobia, né? São os objetos, aquilo que causa um pavor.
você vai caminhando para dentro, para o núcleo dessa cebola, para poder entender o que está relacionado, qual foi a vivência, qual foi a situação traumática que está alimentando aquele medo. E aí você chora com a cebola também até chegar lá, né? Chora um pouquinho. Até chegar no miolo da cebola. É verdade. É lágrima que desce que não acaba mais. Tem algumas formas de trabalho, né? Cada um tem uma forma. Sim. E a gente eu tenho uma forma particular, que é uma psicoterapia breve e focal, que chama EMDR, onde a gente trabalha direto no medo, né? São poucas sessões, são situações que a gente consegue trabalhar a situação mais rapidamente. Então a gente não fica tanto tempo chorando a cebola, a gente vai direto. Vamos lá pro telefone, Guarulhos na linha, Maria do Carmo. Oi, bom dia. Bom dia, Maria do Carmo. Qual é seu principal medo hoje em dia? Olha, o meu principal medo é de dirigir. Dirigir? Tirei a carta, troquei a provisória, troquei a normal e até hoje eu não consigo tirar o carro da garagem. O que é que bate em você quando você entra no carro? Não sei, não fico nervosa, mas não consigo sair da garagem. Mas por que você não engata? Você tem medo de... Tenho medo, a marcha não entra e eu fico nervosa e não consigo. Eu gostaria de saber por que isso. Legal, vamos lá. Obrigado, Maria do Carmo. Por que isso e como vencer esse medo de dirigir? O perfil das pessoas que têm medo de dirigir é muito específico. São pessoas que têm medo de errar, pessoas perfeccionistas, pessoas preocupadas com o comentário das outras pessoas. Então, ao invés dela se concentrar no dirigir, ela fica preocupada em não errar, preocupada em fazer bonito, preocupada em não atrapalhar, e isso desconcentra essa pessoa do volante, o nível de ansiedade se eleva demais, e aí ela se sente paralisada, por quê? Porque ela não consegue raciocinar. Ela tem medo de atrapalhar o trânsito? Também. É como se ela mudasse um pouco a referência, né? Exato. Eu tive, por exemplo, pessoas com medo de dirigir, uma específica que dizia assim, a impressão que eu tenho é que na hora que eu sair no trânsito, vai vir todo mundo em cima de mim. Exato. Todo mundo vai me Os atacar. carros vão passar por cima de mim. Vão passar por cima de mim, vão me atropelar, não vão me respeitar. E como é que vence isso, gente? Como é que... A gente tem dois caminhos. Um é assim, deixar claro que ela tem que aprender. O medo aumenta muito quando você não sabe como você deve conduzir. Então ela tem que ter mais aulas, tem que ter o medo natural daquilo que você não conhece. Então ela tem que ter mais aulas, ela tem que treinar mais para se sentir mais segura. Esse é o primeiro. E o outro é trabalhar a segurança interna dela. Quer dizer, o entendimento de como ela pode se proteger, né? O entendimento de como ela é capaz de estar se protegendo, que uma coisa vai estar alimentando a outra. E principalmente que ela tem o direito de estar lá como os outros motoristas, porque ela não se vê com esse direito. Ela acha que todo mundo pode, menos ela. E se ela errar também é humano, né? Existem exercícios também fáceis de fazer. Sim. Existe um exercício que chama acalme-se. Acalme-se? Acalme-se. Que a pessoa lê, simples, você entrega essa folha para a pessoa, acalme-se é o início de cada frase, de cada tarefa que ela tem que fazer. E ela pode usar isso, por exemplo, antes de pegar o carro. 15 minutinhos, 10 minutinhos de leitura daquele texto ajuda a pessoa a entrar. Começa sempre com acalme-se. Acalme-se é o iniciais de um exercício. Acalme-se. Começa com a... Cada letra é um exercício. Ah, tá. O acalme-se está na vertical. Exato. Né? Então vem A, né? Agora você vai dirigir. Né? O C, né? Haja com ansiedade, por exemplo. Tá. E também você tem uma respiração que se chama respiração diafragmática, que ajuda também a acalmar a ansiedade antes de pegar o carro. Você faz o exercício, são exercícios de 10 minutinhos antes de pegar o carro. Isso ajuda no controle, no dirigir, na prestar atenção, na concentração do ato em si. Vamos lá para Pinheiros para fechar esse bloco. A Verônica está na linha. Bom dia, Verônica. Bom dia. Qual é o principal medo hoje? A minha vida é o medo. Como assim? Eu tenho medo de tudo. Tenho medo de ficar sozinha, tenho medo de comer, tenho medo de tomar remédio, tenho medo de médico, tenho medo de avião, tenho medo de elevador, tenho medo de tudo, até de falar. Que isso? A minha vida é isso. Mas... aconteceu alguma coisa que levasse a isso ou não? Você veio desenvolvendo? Eu acho que eu venho desenvolvendo. Legal. Tenho medo de tudo, até de atravessar uma rua. Nós vamos falar daqui a pouquinho
Medo de tudo, daqui a pouco a gente volta. A Rádio Tupi AM está apresentando Tupi Serviços com Zé Nelo Marques. Exclusivo. Estamos aqui na Casas Bahia e a loja tá lotada. Vamos ver o que tá acontecendo. Tem TV 42 polegadas com conversor digital a partir de R$ 1.599 à vista ou em até 10 vezes de R$ 159,90 sem juros no cartão. Preço baixo deixa a loja lotada mesmo. E DVD karaokê com pontuação a partir de R$ 99 à vista. Só R$ 99 num DVD karaokê. O preço tá baixo mesmo, aproveite. E é tudo sem juros e sem entrada. Corra pra Casas Bahia! Quer fazer a sua reclamação pela internet? Entre no site www.radiotupiam.com.br. Tupi Serviços tem o espaço lá, reclamação. Escreva, entre no nosso site, participe do programa. Na Rádio Tupi AM, a programação que você sempre quis. Cada hora, José Maria Escaquete te mantém bem informado com as principais notícias do dia. Não saia daqui. Fique na Rádio Tupi AM 1150. O papo que você mais gosta com as pessoas que você mais admira. Tupi AM. A Rádio Tupi AM volta a apresentar Tupi Serviços com Zé Nelo Marques. 8h46, falando de medos, fobias hoje, com Olga Tessari, Cirlei Bitu, Estela Noronha, psicólogas, todas elas tratando de medos e fobias há muito tempo. A Olga, inclusive, Tessari, está com o seu livro na 3ª edição, Dirija Sua Vida Sem Medo. Exatamente, é um livro para todas as pessoas que sofrem com seus medos e se sentem paralisadas por conta dos seus medos, para elas entenderem o que acontece, e ele aponta caminhos para as pessoas resolverem esse problema. Tá legal, olha o título, Dirija Sem Medo, Sua Vida Sem Medo. Exato. E dirigir também no sentido literal, aqui, dirigir no trânsito. Não só o carro, mas a própria vida, porque quem dirige um carro, dirige a sua própria vida. Bom, e o caso da Verônica agora, que diz que tem medo de tudo? Ela sofre de um transtorno de ansiedade generalizada. Ela deve ter muitos sintomas inquietantes dentro dela. Ela deve sofrer de inquietação, sensação de estar com os nervos à flor da pele, fadiga. Isso precisaria de um tratamento medicamentoso também. Se ela sente isso há mais de 6 meses, por exemplo, e é constante, necessitaria, além de uma psicoterapia, um tratamento medicamentoso. Porque os sintomas são muito desagradáveis. Ela tem medo de tudo. Tem medo de tudo. Medo de sair, medo de falar, medo de... Pois é, a vida dela está totalmente limitada. Maluca essa vida, né? E ela né? sofre com isso, porque ela olha para outras pessoas, ela diz, há pessoas com problemas ainda piores do que os meus, e que saem, se divertem, têm uma vida normal, e eu aqui presa. Então, o nível de autoestima dessa pessoa tende a cair muito, o conceito sobre ela se torna horrível, e isso retroalimenta os medos que ela tem. E nós temos tratamentos gratuitos. Tem, né? exatamente. Vocês podem indicar? O Hospital das Clínicas tem? No Hospital das Clínicas, eu sei de vários trabalhos voltados para atendimento de fobias, de ansiedade, de medos. Todas as faculdades de psicologia, todas as faculdades de psicologia têm atendimento gratuito ou a preços simbólicos. Os postos de saúde têm psicólogos. Fica a recomendação aí, que ela procure, você pode Tem que buscar. procurar, com certeza, né, para poder entender Serviço o que tá gratuito aí que nós temos bastante. Para fazer uma avaliação tem melhor. um trabalho muito bonito com traumas. Sede Sapiens. Da PUC, né? É ao lado da PUC. É ao lado da PUC, Vamos lá para Penha, a Ana está na linha. Bom dia, Ana. Bom dia, Zé Melo. Tudo bem, Ana? Tudo bem, graças a Deus. Qual é o seu principal medo? Bom, meu principal medo é perder o emprego. Perder o emprego. E também eu tenho fobia, eu tenho pavor de rato. Rato? É, Tá. Você trabalha em que área? na área da costura. Cultura, legal. Vamos falar. Obrigado, Ana, obrigado. Gozado, medo de... Eu falei que eu tinha medo de bicho que se arrasta, né? Jacaré, cobra, aranha. Mas ratinho não tem medo, não. Ratinho também... Mas ratinho não arrasta, ele anda, né? É verdade, o Ele rato anda. Depende mesmo
da vivência de cada um. Medo de perder o emprego, primeiro. Isso é importante. O medo de perder o emprego, acho que tem uma característica, né? Hoje em dia nós sofremos de alguns medos que alguns anos atrás não eram tão frequentes. Hoje em dia o mercado de trabalho está muito rico, né? A gente tem muitas opções, existem muitas pessoas, né? Nós temos mais profissionais capacitados. Então o medo do mercado de trabalho é mais recorrente, como por exemplo o medo de separação, né, o medo do casamento não dar certo, né? Antigamente os casamentos se arrastavam por 20, 30 anos, mesmo que a relação não tivesse boa. Hoje em dia as pessoas já não toleram, já lidam com a relação de uma forma diferente. Então nós temos medos hoje que são reais, né, mas são mais comuns do que existia antigamente. Né? E no caso da pessoa que tem medo de perder o emprego, ela deve pensar, ao invés de ela sofrer por conta da possível perda do emprego, ela deve pensar: como que eu faço, se esse emprego me é bom, como que eu faço para manter esse emprego? É uma forma de você minimizar o sofrimento pelo medo e de evitar que você perca o emprego. E aí também saber que se perder, vai enfrentar. Exatamente. Né? Exatamente. O que você tem de potencial, o que você tem de característica, que você pode achar também um outro emprego, se for o caso de você perder esse. Quer dizer, você tem que se conhecer para saber qual é aquilo que você tem também para oferecer, né? Até para poder se atualizar. Então, se existe o medo de perder o emprego, então o que eu posso fazer para poder me tornar mais importante profissionalmente nesse setor? Então, o que eu tenho que estudar, o que eu tenho que me informar. Para que o mercado me ache interessante e me contrate. Né? E o Ratinho? Me contrate. Não é o Ratinho do SBT, meu amigo Ratinho, não é? Não, medo de rato. Existem uns medos normais. O rato, ele traz doenças, ele pode gerar problemas para você. Então é normal e natural você ter medo desses animais. Agora, quando ele é exacerbado, é aquilo que nós já estamos falando aqui. Ele é, na verdade, a pontinha de um iceberg. O problema não é o rato. Não é o rato. Mas ele é simplesmente um foco onde você concentra todo o seu sofrimento, todo o seu medo. Então você precisa investigar melhor o que está por baixo nesse iceberg para poder resolver o medo. Estou correndo agora por causa do tempo. Fechar aqui com a Fernanda, que vem lá do ABC Santo André. Alô, Fernanda. Alô, meu amor. Bom dia. Bom dia, flor do dia. Qual é o seu principal medo hoje? O meu principal medo, não é medo, eu tenho pânico. Só de eu ver, já me dá fobia. É cobra e água. Cobra e água. E nojo, medo, aí eu não tenho nojo, eu tenho nojo de lesma, eu tenho pavor de lesma. Lesma? Eu também, eu não posso ver lesma na minha frente. Eu tenho nojo. E não posso ver cobra também, cobra eu já disse aqui, eu tenho pavor. Cobra estou longe. Tá certo. Mas o resto eu não tenho medo de nada, eu só temo a Deus. Ah, legal. Obrigado, Fernanda. Outra, amor. E aí? É o medo do... Agora, cobra e água tem relação ou não? Assim, tem? A cobra, como a Olga já colocou, assim, a cobra tem até uma explicação real e natural. Cobra é um bicho perigoso, que pode realmente... Traiçoeiro, silencioso. É venenoso, que pode realmente trazer um risco real à vida, né? A água também ela pode trazer um risco à vida, mas geralmente já está mais associado àquilo que a gente comentou aqui. Tem algum outro significado, provavelmente, né? É a parte externa da cebola, né? Já tem algum outro significado que está relacionado a alguma dificuldade interna dela ou alguma vivência que ela teve. Muito bem, nós estamos caminhando para o final aqui. Estela Noronha, você quer deixar algum endereço, site que as pessoas possam... Gostaria que as pessoas entendessem que esse medo, em primeiro lugar, ele é tratável. É tratado psicologicamente, tratado. Tá. Às vezes precisa de uma ajuda medicamentosa, dependendo se esse medo se transforma numa fobia, por exemplo. Mas a pessoa não precisa viver com o medo. Existem exercícios para isso. Existe a busca do entendimento do porquê que ela sente esse medo e ela não precisa passar isso para o resto da vida. Perfeito. Então procure um psicólogo. Eu vou passar um endereço. O site é www.opsicologo.com.br, telefone 3262-0621. Opsicólogo.com.br. Obrigado pela presença aqui, Estela. Tá vendo? O medo passou.
O medo de fazer programa de rádio passou? Pensamento com as minhas colegas. Tá certo. Quem sabe depois da 10ª... Não, já passou. Já... Não precisou nem medicamento. Né? Não mesmo. Cirlei Bitu, obrigado pela presença. Quer deixar algum endereço aqui para as pessoas? Eu também quero completar que o medo realmente é tratável, então é algo que a gente pode, não precisa necessariamente viver com isso na vida. Ele é necessário até um certo limite, né? E quando torna-se prejudicial, nós temos que tratá-lo, temos que cuidá-lo. O meu site é Clínica Self Care. Eu vou explicar, é www.clinicaself, é S-E-L-F, né? Selfcare, care.com.br. Telefone é 5083-9533. Obrigado. Olga Inês Tessari, muito obrigado pela presença aqui. Eu que agradeço. Volte sempre. E o livro está aí na praça, Dirija Sua Vida Sem Medo. Pois é. E é possível tratar o medo e ter uma vida plena e feliz sem sofrimento. Olha. E o meu site é o www.ajudaemocional.com. Não tem BR. E o telefone é 011-2605-6790. Legal, obrigado, Olga. Eu que agradeço. Gleide Xavier está chegando com todos os medos. Ai, que loucura! Qual é seu medo, Gleide? Às vezes eu tenho medo de mulher muito boazinha, sabe? Aquele tipo de mulher. Mulher boazinha? Mulher muito boazinha, gente dissimulada. Eu tenho pavor disso, sabe? Isso é medo real ou é medo imaginário? Vamos definir. É medo criado, né? É medo criado. Ah, então eu criei um monte. Eu tenho essa coisa de pessoa. Quando a pessoa é muito boazinha, eu tenho medo. Santo desconfio. É real, muito. Né? Ninguém é só bom. Ninguém é tão ninguém bom. É só bom nem só ruim. E gente pouco transparente. Mas você não tem medo de bicho, nada, de avião, nada? Não, adoro avião. Adoro avião. Eu não gosto de carro velho. Andar de ônibus lotado, agora pegar um avião, eu adoro. É mesmo? Pegar um Lapapenha aqui, você não quer, né? Não, isso eu tenho medo. Agora, um avião eu gosto. Um CPTM lotado às 6 da tarde, você não quer, Ai, né? que medo. Gleide Xavier está chegando. Muito obrigado a você que nos acompanhou. Aqui o som de Anderson Soncini, a produção de Fábio Bertolozzi, Reinaldo Alves e Suzana Abreu, assistência de Thaís Soares, Tati Melo e Jéssica Keiko, a direção comercial e artística de Rogério Carboni, com assistência de Samuel Gonçalves, a direção geral de Raul Abreu. Daqui para frente, Gleide Xavier, eu volto amanhã às 7. Bom dia! Com gripe assim, gente da banha. Tchau!